Olá a todos, o meu nome é Francisca e bem-vindos ao meu podcast Sem Culpa. Eu sou mãe e desde que fui mãe que tenho lidado com imensos desafios da maternidade. O que me tem ajudado é a terapia da IOL. Vocês, com o meu código de desconto, podem ter a primeira sessão por 16€. Vou deixar tudo na descrição deste vídeo. Hoje, a nossa convidada é a Cortês. Cortês, obrigada por teres aceito vir aqui. Obrigada pelo convite. Gosto muito de saber que vou ter esta oportunidade para conversar um bocadinho contigo. Sempre quiseste ser mãe, como é que... Eu sou mãe de uma criança, que vale por duas, ok? Por isso é que eu não penso ir ao segundo. Efetivamente, a maternidade é aquilo que eu sinto que veio dar sentido à minha vida. Okay. Eu sempre tive uma parte mais virada para a família, também por questões familiares, obviamente. Eu não sei se sabes, sou adotada. Sim, isso é um marco assim da minha vida. E sempre quis muito ser mãe, mas nunca quis adotar, curiosamente. Ok. Porque acho que em Portugal o processo de adoção é uma coisa muito complicada, demasiado complicada. Sim, dura muitos anos. Sim, e há mais crianças para adotar do que pais adotantes, porque o processo é tão longo e tão extenso. E tu foste adotada numa... Eu fui adotada de uma forma diferente, eu fiquei com a minha madrinha de batismo, portanto nunca passei aquele processo comum que eu não queria passar. Claro que se eu não conseguisse ter filhos era uma opção. Sim. Mas queria muito ser mãe, quando casei era um objetivo, mas naquela altura tinha muito peso e antes de ser mãe tive de dar ali um espacinho de 2 anos entre casar e ser mãe, 2 anos e pouquinho, para depois então me dedicar a esta parte da minha vida e efetivamente eu sinto que mudei muito com a maternidade, muito mesmo. Há bocado estava a partilhar contigo que até a minha forma de estar nas redes sociais é diferente agora. Não sei se pelo meu filho, se pelas consequências que podem vir disso, pela maturidade também. Mas sim, meu filho é assim a razão disto tudo. Ok. Então, e conta-me como é que vocês em casal, não é? Tu e o teu marido, ele também, suponho que queria muito ser pai ou tu meio que o obrigaste um bocadinho? Ele é que me obrigou. Ele é que te obrigou? Eu tinha esperado um bocadinho mais. Ok. Olha, nós costumamos dizer, e as pessoas que convivem connosco também concordam, que nós somos... um excelente par na parentalidade, ou seja, nós temos a nossa relação, temos o nosso eu individual, mas enquanto casal na parentalidade somos muito alinhados. Okay. E somos muito alinhados desde antes de engravidarmos, porque acho que como era uma coisa que queríamos muito os dois, ele queria muito ser pai, queria mais ser pai do que eu mãe, e ele é mais novo que eu. Sempre conversámos muito abertamente sobre aquilo que queríamos e as nossas expectativas e para choque de muita gente, nós na altura falámos inclusivamente em caso de divórcio o que é que ficava com a criança, antes de termos uma criança, que toda a gente acha assim estranho, para nós não é estranho. Não é que nos queiramos divorciar, mas... Pode acontecer, não é? E acho que fazemos uma bela dupla na parentalidade. Ele é o pai mais, como é que eu devo dizer, mais tranquilo, sabes? Eu sou a mãe das regras. Okay. Também tranquila, mas das regras. Sabes que... Podes-me dar essa ideia e ser um bocado errada, mas eu acho que vocês como um casal são muito parecidos comigo e com o meu marido, porque eu acho que hoje em dia nós vemos muito, não é? Aqueles pais que, estão ali para ajudar, digamos assim. Eu acho que o teu marido tem um papel muito ativo, não é? Na paternidade. Posso revirar os olhos? Podes, força. Tipo pais que ajudam. Exatamente. Os pais não ajudam. Pronto. Nós devíamos ter um filho os dois. Exatamente. Eu carreguei 9 meses e a partir daí ele eu inclusive já vi que tu tiraste um fim de semana só para ti e ele fica... E eu acho... Porque acontece exatamente o mesmo lá em casa, percebes? Tipo, eu acho que o pai dos meus filhos é... Nem se pode dizer isto, mas é uma mãe. Pronto, ele é mãe e pai. Ainda ontem eu partilhava com alguém que... Se algum dia me separasse do Pedro, seria altamente injusto da minha parte culpá-lo no que quer que fosse no que respeita à parentalidade. Porque eu costumo dizer que ele é melhor pai do que eu mãe. Sim, mas eu percebo, As pessoas olham e dizem, estás mesmo a dizer isso? Sim, estou mesmo a dizer isso. Ele é o melhor pai do que eu mãe, ele é um pai incrível. O meu filho, ele está fora agora,
O meu filho todos os dias pergunta se hoje o pai já vem, se ele já vai apanhar o avião. Mesmo. É isso, eu tenho imensa essa ideia tua, eu acho que tu és super transparente nisso nas redes sociais, porque eu sinto exatamente isso, tipo, os meus filhos acordam de noite e muitas vezes só chamam o pai. Sim. E isto não é muito normal, não é? Porque é mãe, é mãe, é mãe, é mãe. Sabes que o nosso maior desafio nesta ausência do Pedro foi a rotina da noite, porque é uma coisa que é feita por ele. É exclusivo. Porque o Oli tem uma preferência clara que o pai o vai adormecer, porque o pai vai para a caboiada com ele, não é? Claro. Eu não, eu chego lá, hora de dormir, deitar, tchau, até logo. E obviamente que é o maior desafio, tem corrido bem, mas ele tem uma preferência clara pelo pai. E muitas vezes as minhas amigas dizem assim, ai, mas não ficas com ciúme. Tenho a sorte do meu filho ter uma excelente relação. Sim, eu percebo o que estás a dizer, mas houve alturas que eu fiquei ali. Por exemplo, imagina, há alturas em que me dizem, não é? Tipo, olha, mas ele só chamava, vocês saíram e ele só chamou pelo pai. E eu penso, isto é suposto eu ficar assim um bocadinho... Mas pronto, estás a perceber o que eu estou a dizer? Eu não consigo encarar isso dessa forma. Eu percebo. Sim. Tens culpa nisso. Eu percebo, eu não consigo sentir essa culpa, mas também porque quando nós decidimos engravidar, eu tinha um trabalho que me obrigava a estar muito tempo fora. Na altura passava grandes temporadas em Alberca, em Aveiro, e quando engravidei, meti na cabeça que desde o dia em que ele nascesse, ele tinha de ser do mundo. Ou seja, imagina, com 2 semanas ele ficou com a minha mãe e eu fui almoçar fora com o Pedro. Na altura as pessoas ficaram tipo... Sim. Porque eu sabia que ia ter de estar muito tempo fora. Depois a vida mudou um bocadinho, eu nunca mais voltei àquele trabalho, mas se calhar por essa mentalidade é que eu também não me consigo sentir culpada dessa forma. Imagina... Mas atenção, eu não me sinto culpada. Eu às vezes fico assim um bocadinho muito tipo do género, há preferência e eu se calhar estou um bocadinho, estás a perceber? Porque realmente ele tem um papel super ativo na vida dos meus filhos. E sabes que muita gente diz assim, tu tens muita sorte, o Pedro é um excelente pai. Tipo, é pai? Sim, eu tenho sorte, eu consigo perceber isso, porque é uma cena, uma coisa inata em nós, somos mães. Sim. Ok, obviamente, o meu filho quando está doente é por mim que ele vem procurar. E tenho sorte nisso, ok, mas eu sinto que as pessoas ainda usam essa questão da sorte de forma errada. Mas mesmo os meus pais às vezes viram-se para mim e dizem, tu queixas-te boca cheia, tu tens um marido como não há. Eu tipo, não, ele é só marido e pai, pronto. Claro, nós temos sorte. Não, mas sim. Temos, eu olho para a realidade ao meu lado. Mesmo, completamente, sim. E penso que não estaria com aqueles próximas de mim, muito próximas de mim, que eu penso, eu nunca admitiria uma relação destas, ou um pai, nunca escolheria. Mas sabes que o meu pai, engraçado, o meu pai sempre foi pai-mãe. Tipo, minha mãe trabalhava muito e o meu pai fazia tudo em casa, tudo. Tipo, e então eu tenho muito esta imagem de um pai super ativo em casa. Ou seja, isso também já é a tua realidade. Exatamente, portanto eu nunca ia exigir nunca ias aceitar menos do que isto, do que um pai super ativo. Mas olha, voltando à questão do nascimento do Oliver, como é que foi esse dia, como é que foi o parto? Porque sabes que eu sou fanática por partos e relatos de parto, portanto eu quero muito saber como é que foi o teu. Quem é que tem os lenços? Não, por favor. Então, contrariamente a todas as pessoas que dizem que foi o dia mais feliz da vida, o meu não foi. Ok. Eu fiz uma cirurgia bariátrica, supostamente o meu filho não ia sobreviver, entretanto passamos a gravidez, ele sobrevive, supostamente ia nascer prematuro, porque é uma característica da cirurgia. Às 35 semanas, a verdade é que ele não queria vir cá para fora e eu nem sequer julgo, porque se fosse eu também não queria ver. Mas a gravidez foi tranquila? Sim, super tranquila. Eu trabalhei até muito tarde, foi mesmo muito tranquilo. Ele acaba por nascer de indução, ou melhor, era suposto nascer de indução. Nós ficámos 3 dias em indução, a coisa não avançava. No 3º dia, efetivamente, há uma dilatação, nós vamos para a sala de partos. E sabes que no curso de preparação para o parto, uma das coisas que eu retive, e é muita informação, não sei se tu fizeste, mas é mesmo muita informação, foi que na tua sala de partos só está o teu companheiro e a enfermeira, acho eu. Sim, auxiliar, a enfermeira, sim. E que só há um médico quando há alguma coisa de errado. Exatamente, sim. Então estou eu na sala de partos com o meu marido, acabadinho de chegar, a pensar que ia estar ali um longo tempo, porque eu tinha 3 cm de dilatação, e começo a perceber que há várias presenças na sala.
E que eles não detectavam o movimento e andavam sempre a colocar. Está bem, ok. Eu estava mesmo muito tranquila, porque quando eu entrei ali eu pensei assim, eu já passei uma gravidez, o que quer que aconteça agora eu vou sair daqui com o meu filho nos braços. E isto era tipo aquilo que eu pensava. Entretanto, a dado momento tentam sentir o óleo e ninguém estava a conseguir perceber os movimentos dele. Eu lembro-me muito da enfermeira que estava comigo, porque como eu estive internada 3 dias, toda a gente já me conhecia e eu lido muito mal com os acessos. E ela diz-me assim, olha, eu vou ter que te meter aqui um segundo acesso, eu sei que tu não gostas, mas pode ser preciso tu ires para o bloco. E eu tipo estava muito calma, até o momento em que a médica que estava lá diz, nós temos que ir para o bloco, nós perdemos o bebê e ele pode estar morto. Meu Deus. Pronto, e nisto eu olho para o canto da sala, vejo o meu marido assim, do género, está tudo bem? E eu, a saber que não estava, não é? Claro. De repente entrou toda, as portas abriram-se, entrou muita gente lá dentro, foram ali... Imagina, eu acredito que aquilo tenha sido uma fração de 5 minutos, mas para mim... Pareceu uma eternidade. Pareceu um dia inteiro. Nisto, eles levam-me corredor afora a gritarem, saiam da frente, saiam da frente. E eu ia deitada e conseguia ver toda a gente, sabes, a meter-se para o lado para eu passar. Eu cheguei ao bloco e eles disseram, olha, a sua epidural não fez efeito, vamos ter que dar uma anestesia geral e o seu marido não pode assistir porque o seu filho pode estar morto. Credo, mas isso assim tão diretamente? Sim. Então, sabes aquela expectativa que eu entrei do aconteça o que acontecer, eu saio daqui com o meu filho nos braços? Naquele momento, sim. Eu lembro-me, eu já fiz várias vezes anestesia geral e aquilo é muito rápido. E eu já ia a contar o 20 e nunca mais adormecia. Entretanto, obviamente, o Oliver nasceu, não é? Está bem. Eu acordei algumas horas mais tarde, muito atordoada, nem sabia onde é que estava, como é natural. E a melhor coisa que me lembro desse dia foi a enfermeira vir ao meu lado, eu estava a ver muito turbo e ela dizia assim, olha, consegue olhar ali para o cantinho? É o seu marido com o seu filho ao colo, ele está bem. Então, tipo, isto para mim não foi de todo o dia mais feliz da minha vida. Claro, é o nascimento do meu filho, foi um marco importante. Hoje em dia eu olho para ele, né, e penso, meu Deus do céu, que peste. Mas não foi o dia mais feliz da minha vida de todo. E não estavas de toda à espera de uma cesariana? De todo. É? Fiz fisioterapia pélvica, com a fada dos pipis. Fiz toda uma preparação. Eu também fiz com a fada dos pipis. Não estava de toda à espera, acho que previ vários cenários, nunca este, sim. Eu acho nunca uma cesariana de urgência. Claro. E, por exemplo, agora, não para agora, porque eu sei que não tens não me impacta. Não tens, não queres um segundo filho para já, mas se ele vier, achas que queres tentar o parto? Não? A fada dos pipis vai-me odiar, mas eu não quero tentar um parto normal, porque sabes que quando tu és mãe de primeira viagem, e tenho a certeza que vais partilhar isto, tu crias expectativas, e a minha expectativa era só uma, era o meu marido cortar o cordão umbilical do meu filho. Ter aquele momento, sabes, aquele momento que tu vês nas redes. Eu não tinha essa perspectiva. Eu pensava, meu Deus, vai ser giro. E ali 2 semanas antes começamos a falar sobre isso e o Pedro diz, ai, isso faz-me impressão. Pois, e eu, ok, mas tipo, não olhes, é só cortar, eles dão aquilo para a mão e ele, ai, não sei se vou ser capaz. E aquilo na altura, sabes, eu pensei, então para que é que vamos ter um parto normal? Eu queria tanto. Isto é super polémico, mas sabes que eu não queria nada fazer pele com pele. Nada. Sério? Juro. Eu sei que isto é muito mau, mas sabes que eu sou uma pessoa que o sangue faz muita impressão. Sim, e eu imaginava. É posso dizer isto? Pai, é nojento. Vou ser cancelada? Não, acho que não. Eu vou, é assim. Eu pensei muito sobre isso. Eu não costumo dizer estas coisas porque, pronto, eu sei que quando eu ouço a gente, eu só queria a pele. Eu quando imaginava, tipo, um bebê acabado de sair a vir para cima de mim, nunca foi assim o meu sonho, não é? E eu lembro de me mostrarem assim, os meus 2 filhos assim à minha frente e eu... Podem ir vestir e estás a perceber, portanto... É pior que eu. Imagina, eu não amava... Não me fazia... Eu não imaginava, mas era naquela. Mas também te vou dizer que o primeiro grande desafio da maternidade foi exatamente como não existiu pele com pele e eu tive com uma anestesia geral muito forte muito tempo, eu só peguei o meu filho muitas horas depois. O pele com pele dele foi com o pai e então, imagina, durante os primeiros 2 meses ele só me via para mamar. Eu até brincava e dizia que era uma vaca, eu era tipo uma vaca leiteira. Ele queria sempre o pai, tipo, não queria estar ao meu colo, era só para mamar. Então depois tivemos de desenvolver ali algumas técnicas para ele voltar a perceber que eu era um adulto de vínculo para ele, mas foi difícil.
acredito. Mas lá está, também pele com pele não é a coisa que eu mais quero fazer. Opa, e também falava com o meu marido, dizia, olha, a cena do cordão, e ele, tanto é que, brincando aqui, eu nos meus 2 trabalhos, eu tive 2 partos vaginais, o meu marido nunca esteve ao pé de mim. Tu também pensavas, tipo, vai estar ali a olhar para... Não era por causa disso, era porque já sabia que ele não estava super confortável. Imagina, está a sair um bebê cheio de sangue. E depois ele estava num cantinho da sala, sabes, assim, tipo... E estava a enfermeira ao pé de mim, lembro-me no primeiro parto tive uma enfermeira ótima e ela teve de mãos dadas comigo sempre ali, bora, faça força. E eu tipo, meu marido não está aqui. Mas tudo bem, tipo, tudo ok com isso. Sim, temos que perceber que nem toda a gente lida com as coisas. Não, e eu sabia que ele não queria cortar cordão, nada disso, mas pronto, é um excelente pai, é ótimo. Mas sabes que num segundo parto eu não quero ter eu sempre quis muito um parto vaginal, um parto normal, tudo mais. Desta vez eu quero ir com a cesariana agendada. Queres ir para uma cena mais certa? Porque imagina, enquanto que no primeiro parto a tua expectativa é muito, ai, como é que vai ser? Será que vai cortar? Será que... No segundo parto, depois do que eu passei, eu já só quero estar acordada eu percebo. com o meu marido ao lado e ter a certeza que estou a ver. Olha, eu tive um primeiro parto que correu um bocado doloroso, mas correu bem. Um segundo, otimamente. Portanto, eu um terceiro, nem penso numa cesariana. É terceiro, tipo... tu podes ir ao terceiro. Ai, filho, os teus filhos devem dormir de noite e serem Não dormem. Portam-se bem, de certeza. Olha, e já que falas na noite, acho que podemos falar um bocadinho sobre isso. Porque os meus filhos também nunca dormiram bem. Portanto, não penses que isto... Mas ainda não dormem? Não, olha, o meu filho vai fazer 4 anos e posso dizer que acho que acorda todas as noites a chorar ainda, portanto... A culpa é tua. Não é nada, não é nada. Sabes que ele agora está naquela fase de acorda durante a noite a chamar os amigos da escola e a dizer que o não sei quem empurrou não sei quem. Portanto... Meu Deus. Porque olha, a parte do sono... Se pensar assim a longo prazo até agora foi efetivamente o maior desafio. O Oliver acordava muitas vezes durante a noite. Nós tivemos que o meter a dormir no quarto dele sozinho, contra a expectativa que nós próprios criámos aos 4 meses, porque nós fazíamos cama compartilhada e tínhamos o Next to Me ao lado, só que ele queria mamar a noite toda, como é normal, ele mamava em livre demanda, só que eu descobri que tinha uma artrose nas costas e começou a ser mesmo muito doloroso para mim fazer as noites. Então comecei a extrair leite, o Pedro ia lá dar, pronto. Só que ele realmente não dormia. No início é normal, e tu, ok, é normal, é um bebê, mas quando o teu filho tem 17 meses e não dorme de noite mesmo de todo, e tu estás numa privação de sono extrema, tu ponderas muita coisa. E foi exatamente quando o Pedro foi a Angola, quando ele tinha 17 meses, que eu fiquei sozinha com ele e vivi as piores 11 noites da minha vida, sim. Ele passava as noites acordado, a chorar pelo pai, ele mal falava ainda, a chamar pelo pai, lá está, ele um vínculo muito grande com o Pedro. E um dia eu abro a porta do quarto e o meu filho quase que se jogou da escada abaixo. Nós vivemos numa casa com 3 andares. Eu peguei-lhe tipo pelo dedo mindinho, ele nem sequer me estava a ver. E aquilo para mim foi o marco para me fazer não dormir mais aquelas noites até o Pedro vir ao ponto. Um dia a minha mãe liga, a minha mãe tinha acabado de regressar de férias para Paris, liga-me e diz, tu não andas a dormir, pois não? E eu, não durmo há 11 noites, tipo, eu não falava com ninguém sobre isto. E a minha mãe apanhou um avião e no dia a seguir, obviamente, estava cá e eu consegui dormir, sabes? Dormir descansado. Sim. Ela levou-o para a casa dela e na primeira manhã diz-me, ele dormiu a noite toda. E eu, ela está, mãe, está a dizer isto para me tranquilizar. Mas não, ele dormia efetivamente a noite toda. Só em casa é que não. E a partir daí eu percebi que nós tínhamos um problema de sono. E eu tinha e tenho uma amiga que é consultora de sono. E sabes quando tu imagina, tu tens ali a ajuda, mas tu pensas assim, não, eu vou ser capaz, eu vou fazê-lo dormir, os outros pais conseguem, não vou precisar de ajuda. Não, eu tive mesmo que pedir ajuda, porque já estava a ser completamente doloroso para toda a gente. E mesmo para ele. Ele não dormia, fazia birra sobre birra, normal, estar cansado. Então nós pedimos ajuda. E eu disse, olha, Cris, nós precisamos de ajuda, mas tudo o que tu vais dizer nós já fazemos, nada disso vai resultar. Eu sou super cética nessas coisas. Ao fim de uma semana o meu filho estava a dormir, a adormecer sozinho, e ao fim do mês... Como é que é possível, dormia não é? a noite toda. Sabes que há pequenas coisas que nós, enquanto pais, não vemos maldade. Eu lembro-me de uma que eu lembro-me de comentar, e isso não tem mal, que era, eu nunca vejo televisão.
Eu tenho sempre a televisão desligada. Mas quando o meu filho nasceu, não me perguntes porquê, eu tinha muitas vezes a televisão ligada só para dar de ambiente. Nem tinha som. E só o facto da televisão estar ligada, da luz e não sei o que, eu estimular, fazia com que ele não dormisse. Eu ajustei pequenas coisinhas. Imagina, nós jantamos lá em casa, sempre que vai lá alguém jantar e é uma coisa mais recatada, as pessoas ficam... Vocês não são boas da cabeça. Nós jantamos apenas com uma luz não é de presença, aquelas luzes que tens secundárias na cozinha. Não há luzes diretas, não, a partir das 7 as coisas acalmam lá em casa. Mas vocês continuam a ter essa rotina ainda hoje? Olha, os primeiros 4, 5 meses eu era muito regrada. Se me convidasses para jantar, não ia. Não ias? Primeiro estava o sono dele. E depois da rotina estar criada, nós agora conseguimos... Mas isso só depois da consulta? Sim. Antes não tinhas problema nenhum em sair, de ir? Super... E agora também não tenho, porque como ele já criou a rotina, agora tu ontem partilhaste que foste ao restaurante e levaste o pijama. Sim. Isso para mim, isso não é uma questão. Ele vem de pijama sempre. Mas sabes que para mim estressa muito a questão de jantar, tipo em casa de alguém, porque para já os meus filhos, 7h30, 8, estão mortos de sono. Ok, quem me dera. Portanto, pronto, mas os meus estão mortos de sono. E então estressa-me muito saber que então eu vou jantar à casa de alguém e com os meus filhos às 8 a morrer de sono. Percebes? E já prefiro sabemos não que daí ir. vem uma birra. Prefiro... Sim. Não quero jantar já, não quero isto, e depois não podes obrigar a pessoa que tu vais jantar a casa, olha, mas dá para ser às 7, ou percebes? Então eu naqueles primeiros 4 meses não era uma opção para mim. Sim, Lá está, claro. nós estávamos focados no sono dele, depois obviamente ele percebeu a rotina, as crianças são de rotinas. Começou a perceber e hoje em dia é super tranquilo nós irmos jantar fora, lá está, pijamazinho na mochila. Pijama sempre. Há quem leva a roupa para trocar, eu é o pijama. Não, eu pijama, sempre pijama. E ele vem sempre de pijama, muitas vezes adormece no carro, aconteceu esta semana, sempre. E eu só o passo da cadeira para o quarto e ele dorme a noite toda. Os meus, quando não adormecem no carro, eu dou mais uma voltinha. Ele, por acaso, sempre adormeceu fácil no carro, pior era em casa. E ainda ontem chegámos a casa, o Lourenço já estava a dormir, a Julieta ainda estava acordada e ainda demos mais uma voltinha, pronto, está, casa. Sim, agora o sono para mim é a minha menor preocupação. Imagina, depois de ter vivido aquele pesadelo com o Pedro, de estar 11 noites sem dormir, quando ele disse que vai a Angola desta vez, e eu estou sozinha, sem a minha mãe, eu penso, meu Deus, eu vou passar tudo outra vez. Mas tem corrido bem. Depois eu pensei, oh Rita, o teu filho dorme de noite, não tem como falhar. Só houve uma noite que ele teve mais instável, porquê? Porque fomos jantar fora e chegámos muito tarde a casa. Ok. E lá está, são noites que nunca são noites como uma noite normal. Há sempre ali um despertar, um choro. Mas ele já não dorme no vosso quarto? Não, desde os 4 meses. Ok. Isso para nós, eu sei que é controverso. Não, eu mudei os meus filhos dos 2 aos 10 meses e acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Para nós foi, mesmo enquanto casal, não sei se tu sentes isso. Não, total. Nós, quando ele estava na nossa cama, tipo, tu já não tens uma intimidade a seguir ao parto, não é a mesma coisa, não é? E assim, eu digo uma coisa que eu acho que até já partilhei, eu não gosto de dormir com os meus filhos. Eu fico cheia de dor de costas. Eu não gosto, porque é assim, eu sou uma pessoa que eu acordo por tudo e por nada, se o gato mia, eu acordo, e eu estar ali a dormir com alguém ao pé de mim... Sentes que o teu sono não é reparador? Não, zero. Eu tipo, ele vira-se, eu acordo. Quando eu os mudei para o quarto deles, eu senti que ganhei anos de vida, porque comecei a dormir. Epá, eu não tenho uma noite completa há séculos, mas é assim, é diferente eles estarem no quarto deles, eu estar a dormir seguida, acordar, ter de ir lá. Mas sabes que eu tenho uma noite completa desde os 17 meses, que faz agora 17 meses. Opa, ótimo. Tu precisas de ter uma consulta de sono. Olha, já tive imensas consultas. Pronto, posso não ter tido a certa. Eu sei. Tenho de ir à tua. Deixa-me só partilhar aqui e aproveita este Faz espaço para o fazer. Não é publicidade, é. Muitas vezes nós vemos, e eu passei por isso e tu de certeza que vais concordar, que há muita gente que faz publicidade. Uma enfermeira que é consultora de sono. Eu lamento, mas para ser consultora de sono não é baseado na experiência da vida, que é uma das coisas que mais me irrita nas redes sociais, é que toda a gente é especialista de tudo. Portanto, eu agora fui mãe, o meu filho dorme bem, eu tenho a minha experiência, então agora vou ser consultora de sono. Queres que eu dê consulta aos teus filhos? Claro que não mas pode isto é o que acontece. E sobretudo por parte não, mas de enfermeiras. eu tive uma consultora de sono mesmo. Eu sei, mas ela era formada por quê? Por que entidade? Opa, não percebes? sei ao certo. Eu não tenho mas sabes que na altura, quando eu tive consulta, tive eu e o meu marido na altura, e aquilo fez-me imenso sentido. Ela deu-me táticas que eu apliquei efetivamente e que melhorou bastante o sono. Porque até foi antes da Julieta nascer, estávamos com muito medo da irmã vir e não sei o quê, e aquilo facilitou muito ali a nossa vida. Mas sabes agora... que muita gente partilhava a experiência comigo,
eu dou mama ou não sei quem, e ela disse para eu parar de dar mama, e as noites são com ele a chorar. Uma das regras da Cris isto tem que ser um processo facilitador e não um processo de choro. Nunca, o Oli nunca chorou. Aliás, posso dizer que uma das regras que mantemos até hoje é, nós temos uma câmara, e a partir do primeiro momento em que ele chama, e que ele chama efetivamente, que ele às vezes faz só sons, como nós, mas se ele disser assim, mãe, nós vamos lá, ele tem que perceber que os pais estão ali. Isso também não sou nada... Mas isso foi life-changing para mim, completamente. E desde aí que eu posso dizer que não só a nível, enquanto mãe do Oliver, mas enquanto mulher do Pedro, isso tudo mudou a nossa vida. Ou ele passar a dormir bem, imagina, ele vai dormir às 9 e nós sabemos que, eu deito-me sempre bastante tarde, mas eu sei sempre que tenho ali mais 2 ou 3 ou 4 horas em que posso trabalhar. Sim. E isso para nós é fundamental. Completamente. Eu acho que o sono é... E engraçado que eu tive uma pessoa até bem próxima de mim que me disse... que eu lhe perguntei, olha, tu não andas a dormir? Pois não, nota-se. E que ela diz assim... Nota-se, tu és má pessoa. Não, sabes, é que eu... durante a noite, tipo, às vezes acordo 20 em 20 minutos... E eu assim, pronto, mas olha, o que tu, ainda por cima ela já nem sequer estava a amamentar. E até fiz um vídeo na altura que eu disse, pronto, o pai fica com a criança e tu dormes. Ai não, o pai não acorda. E uma pessoa fica tipo, como assim não acorda? Como assim? Olha, eu posso dizer que uma das coisas que nós temos lá em casa e que choca as pessoas é a rotina da manhã e a rotina da noite é mesmo feita pelo pai. Ok. Porque... Como tu sabes, eu sou uma pessoa que trabalha mais noturnamente, 2, 3, 4, 5 da manhã, e o Pedro deita o Oli, muitas vezes dorme logo, ou não dorme logo, mas vai dormir, e o Oli, quando acorda, vai à nossa cama chamar o pai dele. Tipo, pai, claro, está de dia, I'm hungry. Ele agora diz isto. Okay. E eu não acordo. Quando ele vai ao quarto, é muito rara a vez que eu acordo. Não tens o sono leve como o meu. Eu já não consegui dormir mais, vês? Não tenho sono leve e efetivamente durmo muito pouco. Eu durmo tipo 4 horas, 5 horas. Okay. Isso para mim é o ideal. Se eu dormir 8 horas, eu ando de zombie. Então eu durmo pouco, mas o que eu durmo é efetivo. Reparador. Durmo mesmo. Reparador. A única coisa que eu acordo é com o meu despertador. Ou imagina, nestes dias que estou sozinha, eu acho que o nosso corpo também, a nossa cabeça sabe o que faz. Eu estou sozinha e se o meu filho abrir a porta do quarto, eu consigo ouvir e acordo. Claro, sim. Tipo, e agora falaste do I'm Hungry, como é que foi essa vossa introdução dele ao inglês? Porquê tão precoce? Porque assim, por exemplo, os meus filhos ainda não foram, e a minha mãe é professora de inglês, atenção, ainda não foram introduzidos ao inglês, tirando o que a minha mãe fala com eles ou assim, mas ainda não... Olha, é assim, mais um tema controverso da minha vida, eu acho que a minha maternidade eu sinto que as pessoas olham do género... Tu és maluca da cabeça. Então, eu percebo inglês, eu sempre percebi inglês e se tu me mostrares um texto escrito eu vou saber, porém quando é para falar eu fico, meu Deus, não sei o que dizer. O Pedro fala fluentemente inglês, trabalha em informática, ou seja, a vida dele é em inglês, e nós ainda sem termos um filho definimos que um dia que tivéssemos um filho, ele falava inglês com ele e eu falava português com ele. Ok. E foi assim desde o início. O Pedro, desde o início, que fala inglês com o Oliver. Tanto que tu estás a ver a cara do meu marido, não é? Olhos azuis, pele branquinha, eu chamo-lhe Peter e ele fala inglês. Então as pessoas acham todas que o Pedro... Não é português. Sim, mas ele é português. Ok. Coimbrinha. Ok. Mas sim, veio daí, sempre falou inglês. O que foi ótimo para mim também, porque acabou por desenvolver o meu inglês. E depois quando surgiu a proposta de parceria da Ellen Duron, eu não vou mentir, foi... algo que me deixou satisfeita, ainda que ao início, ele era muito pequenino, ele começou já aulas de inglês com 1 ano e 4 meses, eu pensei, realmente isto faz sentido, ele é muito pequeno, só que as crianças são esponjas. Sim, totalmente. Ele hoje em dia aparece-nos a dizer coisas, a cantar músicas, nós nem sabemos onde é que ele foi buscar aquilo, ele é uma esponja, ele absorve tudo. Hoje em dia fala inglês fluentemente e eu não posso mentir, apesar de saber que há pessoas que olham para nós tipo, ainda é muito cedo, mas ele não vai à natação, pois é isto, meu filho não vai à natação, isto é um choque para o mundo, porque toda a gente anda na natação e o meu filho não vai ao inglês. São prioridades, para nós a prioridade efetivamente não é ele saber nadar. Eu entendo todas as vantagens da natação e eu sou de educação e entendo mesmo, mas o meu filho um dia quando se quiser candidatar a uma empresa e lhe perguntarem qual é que é a skill dele, ele não vai dizer que sabe nadar.
Claro. Porque as pessoas vão dizer, olha, boa. Não, eu acho ótimo. E quando o vejo, no outro dia vi-o a dizer não sei o quê. I fix it. Olha, eu fiquei tipo, meu Deus, sabes? Não, acho ótimo. Nós fomos ao parque e ele ia de bicicleta e ele disse, mas ele saiu da bicicleta, poisou e começou assim, stick. Olha, sabes que eu acho que reencaminhei esse story ao meu marido e disse assim, fala melhor que tu. E eu? Porque... Fala melhor que eu. Não, eu falo bem inglês e pronto, e também quero muito introduzi-los ao inglês, mas tu sentes que há coisas na tua vida que, por tu teres sofrido um bocadinho com isso, se calhar excesso de peso, não falares inglês, estás a tentar que o teu filho não passe pelas mesmas coisas? Achas que é um bocadinho por A questão causa do disso? inglês não, a questão do inglês é mesmo porque nós sabemos que é importante. a língua mais falada Claro, do mundo, sim, certo. uma vantagem para ele e porque eu considero que realmente também pela minha área de estudo, tudo o que ele aprender de forma precoce vai ficar bem aprendido. Mas a questão da alimentação, totalmente. Total, não é? Eu posso dizer que eu fiz BLW com ele, porque queria muito que ele tivesse uma boa relação com a comida e ele tem. Ele só não come um alimento, tomate cru. De resto ele come tudo. Olha, mas sabes que eu também fiz BLW e também correu-se tudo super bem e o meu filho agora não come nada. Mas é normal, eles passam fases. Ele passou a anorexia fisiológica agora. Minha filha come tudo, mas ele não come nada. Nada. Sim, tipo, não come o que comia. legumes, ervilhas, não come nada. É o bom só. Pronto, mas eu fiz, correu muito bem, para mal da escola dele, porque depois obviamente que eu olho para as coisas de forma diferente e nós não vamos olhar para a emenda dos nossos filhos de hoje em dia como a minha mãe olhava para o leite com chocolate que me davam na escola. Há pais que nem olham, não é? Portanto... A maior parte dos pais não olham e isso é preocupante. Sabes que o ano passado ele estava na sala de 1 ano e eu apanhei na emenda gelado e gelatina. Epá, foi ali a red flag que faltava para eu marcar uma reunião com a nutricionista da escola e efetivamente a escola procedeu bem e já alteraram a emenda e eu digo muitas vezes que eu reclamo sempre com o sentido de melhorar, nunca de prejudicar. E eu não sei se já percebeste que a escola do meu filho é a única coisa que eu não partilho nas redes sociais. Tu podes ver tudo nas minhas redes, menos a escola dele. Sim, se fores da zona, tu vais saber qual é a escola, porque eu meto fotos. Se não fores, também não vais saber, porque eu tenho a sorte. Tu tens uma escola muito boa para os teus filhos, eu gostava, mas fica-me fora de mão. Mas nós temos a sorte, não sendo uma escola mais ligada à natureza, de ser uma escola com princípios muito bons. E tem um princípio muito bom que é estar aberta. Nós não temos que tocar uma campainha, não temos que avisar que vamos. Isso é muito bom. A única coisa que temos que ter em atenção é a hora da cesta, não interferir com as cestas, pronto. E isso é bom e mau, porque qualquer pessoa pode lá entrar, para o bem e para o mal. Então esse é o motivo de eu não partilhar rigorosamente nada da escola dele. Okay. Mas efetivamente a emenda mudou, mas na altura a justificação que me deram era dia da criança e era tipo uma compensação. E estamos a partir de um princípio totalmente incorreto, que é estamos a compensar emocionalmente uma criança com um doce. Então a criança vai aprender que agora sempre que houver qualquer... E se tu me disseres assim, mas teu filho come doces, come bolos, come, ele vai a uma festa e se tiveres croquetes ele vai comer até ao último. Um croquetezinho nunca fez mal a ninguém. Mas não lhe dás, por exemplo, açúcar em casa? Não, em casa nós temos uma alimentação super correta, é o que tu dizes, um bocado baseada na minha experiência. Eu sempre tive muito peso, efetivamente cheguei ali ao pico do peso e necessitei de uma cirurgia. E eu sempre andei no nutricionista, desde que me lembro. Não comas arroz nem batatas, coisas que hoje em dia nós sabemos que não estão corretas. E eu penso muitas vezes que, ok, eu faço este esforço, entre aspas, pelo meu filho, porque eu quero que ele tenha uma boa relação com a comida e que nunca passe aquilo que eu passei. Porque uma das coisas que eu mais ouvi foi, tu foste pelo caminho mais fácil, com a cirurgia. Boa, então vamos por esse caminho, porque eu passei 9 meses a vomitar. Eu tive que fazer uma introdução alimentar como os nossos filhos fizeram, sim, com a dieta líquida, pastosa. Tipo, se isto foi o caminho mais fácil, muito fixe. Ainda bem que o das pessoas é mais difícil. Mas eu gostava que ele não tivesse que passar por isso. E ali aos 18 meses, eu fui à consulta dos 18 meses e ele tinha excesso de peso. Sério? E tu olhas para ele, magrinho, esguio, a vestir 10 tamanhos abaixo. Tipo, ele está a vestir 12, 18, com Sim, eu anos. comentei contigo, o meu filho há roupa que ele ainda tem 9, 12 e vai fazer 4 anos. Tu pensas assim, como assim excesso de peso? Sim. Aquilo para mim foi uma red flag muito grande. A pediatra dele a dizer, mas nós não podemos só olhar para isto, temos que olhar para ele está bem, está não sei o quê. E eu tipo, excesso de peso. Ponto. A partir dali, ele tinha muito o hábito de comer muito pão quando chegava da escola, de beber leite gordo. Okay. Nós tirámos isso tudo.
Eu só fiquei descansada quando fui à consulta dos 2 anos e ela disse, ele está melhor. Mas totalmente que a alimentação vem influenciada da minha parte. Se vai ser boa ou não, olha, não sei. Eu tento não ser extremista, obviamente. Em casa nós optamos por coisas saudáveis, tudo bem, mas se ele for a uma festa... Sim, ou a casa de alguém, Sou totalmente tranquila com isso. Após os 2 anos, claro. Até aos 2 anos eu era totalmente não, açúcar não. Agora vou tolerando, até porque se lhe dissessem, olha, hoje vamos à festa da Francisca. Primeira pergunta do meu filho é, há bolo? Há bolo. Vou dizer o quê? Não há bolo, filho? Sabes que a escola dos meus filhos ainda agora mandou um mail a dizer que para a semana, acho que é para a semana, vai haver uma reunião com a nutricionista e que querem que nós preparemos questões e eu lembrei-me logo de ti. Eu assim, olha, boa, o que é que... Sabes que eu recebo muitas mensagens de mães, por acaso pais nunca recebi, porque acho que também é um tema mais de mães. A dizer que, olha, na emenda do meu filho apanhei tulicreme, uma emenda de 2 anos, tulicreme. O que é que eu devo fazer, o que é que não devo? Sabes que as coisas na escola do Oliver, eu não tenho muito orgulho de dizer isto, mas as coisas só funcionaram um bocado sobre eles perceberem que eu sabia do que é que estava a falar. Mas tu gostas da escola no geral? Totalmente. Achas que só essa questão de... Não. Nem sequer meto essa questão porque lá está. Eu acho que muitas vezes as coisas não mudam porque há um desconhecimento da entidade superior. Ou talvez a entidade superior não queira tanto saber desses aspectos, depois nós sabemos que existem budgets. Sim, claro. E muitas vezes, como ninguém se mexe, os pais não reclamam, vamos continuar a dar bolacha Maria. Eu bebo bolacha Maria para o meu filho de 1 ano, ele nunca comeu. Ele levava tudo o que tu podes imaginar de casa, muffins, panquecas, tudo, ele levava tudo. Só que depois chegas ali a um ponto em que o teu filho vai te questionar porque é que o amigo comeu A e ele não comeu. Claro. E aí eu senti que devia intervir e foi um bocadinho nesse sentido. E apesar de eu não estar de acordo, a escola foi totalmente flexível e não é daquelas escolas que te diz não vais levar isto, não pode trazer comida. Não, eles são abertos a isso. Eu é que achei que chega ali a um ponto que já não faz sentido. Eu gosto muito da escola dele. Nós amamos a educadora e a auxiliar dele e por isso é que ele continua lá, porque eu acho que a escola vai muito além de muita coisa. Se me perguntaste se mudava alguma coisa, claro que mudava, mas eu acho que ninguém está 100% satisfeito com a escola de um filho. Sim, e eu totalmente. acho que tu confiares no auxiliar e na educadora do teu filho... Já é meio caminho para dar para tu perceberes quando nós o levámos no primeiro dia de aulas de escola deste ano e percebemos que para o ano a auxiliar já não está na sala dele porque segue a educadora e a auxiliar muda, eu me ia chorar da escola. Eu fiquei tipo, meu filho vai perder a auxiliar que está com ele desde o berçário. Olha, mas sabes que é engraçado que a educadora do meu filho passou depois para ser educadora da minha filha. Ela é educadora daquela faixa etária, não é? E ela saiu da escola. Já tinha sido educadora do meu filho, já era da minha filha e saiu. E aquilo foi uma coisa que me custou muito a aceitar, porque eu gostava muito dela, ainda gosto. E eu foi um processo... A minha eu filha, acho que o processo é nosso. É nosso, porque a minha filha, tipo, pá... Sabes, tu chegas ali e entregas o teu filho... Imagina, o meu filho foi para a creche com 5 meses por causa desta questão das vagas. E os meus conselhos, os dois. Tu entregas o teu filho, o meu filho passa lá a maior parte do dia. Tu tens mesmo de confiar naquelas pessoas, de gostar daquelas pessoas. E eu acho que nós pegamos um bocadinho a isso. Completamente. E eu nessa altura lembro-me que estava em casa e que disse assim, para onde a educadora for nós vamos mudar a nossa filha. O que é ridículo, não é? E tu acreditas que eu noto que a minha filha, agora com a nova educadora, tem uma relação que nem tinha com a outra. Sim. Portanto, nós às vezes temos um bocadinho de medo. Isto não é sobre nós, é sobre eles. Temos um bocadinho de medo do desconhecido e que, não, aquela é que era boa porque nós gostávamos tanto dela e se calhar nem houve aquele match com os nossos filhos. E sabes que nós estamos agora nesta fase, que tu já passaste com o teu filho, que é, ele vai para os 3 anos. E a dúvida que se impõe é, ele fica nesta escola, ele muda de escola? Opa, sim, para mim nunca foi uma questão, mas sim. Para mim foi pela questão da parte educativa. Para mim, aquilo que eu gostava para o meu filho era, ele agora seguia para um colégio São José em Coimbra, tem uma educação bilingue, o colégio São José tem educação bilingue, tem a metodologia de educação que nós gostamos, mais baseada ali na parte Montessori, isso era incrível, só que depois tu pensas assim, é isto que eu vou fazer. Tu começas a pensar que o Colégio São José está no centro da cidade de Coimbra, que moras a meia hora da cidade de Coimbra, sim. Então para ires levar meia hora, para voltares para casa mais meia, depois já de tarde repete. E aí tu pões tudo em perspectiva e eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai ficar bem onde está, com a educadora que está, sabes? E mesmo que não fosse com esta educadora ou com esta auxiliar, apesar de me gostar, obviamente,
Eu sinto que todo o corpo docente é incrível, por isso não seria de todo uma preocupação para mim. E ele está sempre bem com toda a gente, por isso. Olha, tu falaste da Maria Montessori. Eu acho que é engraçado falarmos nisto, porque, não sei se tu sabes, mas eu estudei arquitetura. Ok. E eu ainda nem pensava em ser mãe, não estava, devia ter pai 19 anos, e mandaram-nos fazer uma escola. E eu fiz uma escola toda Montessori em Moçambique. Mas foi sem muito saberes? giro. Não, sem... Sabias o Não, já princípio? sabia, Ok, ou seja, ok. o que eu te estou a dizer é que eu ainda não era mãe Mas já e sabia. já conhecia e já era uma coisa que eu gostava muito de ver, de ler, e depois quando tive efetivamente o Lourenço, eu andei muito à caça de alguém defender, que priorizasse este conceito do... Sabes que eu trabalho numa área que não é a minha área de formação inicial, não é? Eu estou em marketing, comunicação, e a minha área de formação é ciências da educação. Sim, sim. E muitas vezes as pessoas dizem-me assim, não sentes que perdeste 5 anos da tua vida? De todo, eu vivi 5 anos incríveis na faculdade, foi living lá a vida louca, foi quando eu atingi o ponto mais alto do meu peso, porque má alimentação, álcool, Bebida. falta de sono, eu fui muito feliz mesmo, e porque eu sinto que o meu curso, atenção, eu só não exerço porque eu acho que é muito mal pago, ok? Mas eu sinto que me deu todas as ferramentas para eu lidar com toda esta parte do meu filho. E eu digo muitas vezes, meio que a brincar, mas meio a sério, que é, o meu problema com a escola dele é eu ter estudado educação. Pois, que se eu não tivesse, vivia na ignorância. Exatamente. Mas eu acho que, pá, e digo-te aqui, não, acho que o que tu estás a fazer com o Oliver é, pá, extraordinário. Não estou a dar graça, atenção, mas acho mesmo que admiro a maneira como tu, como mãe, as coisas que, mesmo a cena do calçado respeitador, que tentas muito, e agora até já usas também tu, que eu ainda não estou nessa fase, atenção, não consigo. É um caminho sem volta. Eu não consigo. É um caminho sem volta. Não consigo, acho que, pá, para mim, nunca experimentei, também é um facto, tenho de experimentar. É um caminho sem volta. Mas, e eu, por exemplo, sinto muito mais informada agora, também, pronto, acho que há mais informação, mas eu do Lourenço nem sequer, era uma coisa que eu via muito, e agora na Julieta, não é, já ando sempre à procura. E Eu mais, acho que a própria escola já está mais alerta para estas coisas, o que é muito bom. Sim, eu também concordo um bocadinho com isso. Mas como é que foi para vocês? Foi uma coisa que tu foste, quando começaste a calçar, foi logo, desde o início, Olha, não foi? foi muito sem querer, porque eu nunca tinha ouvido sequer a expressão, não me dizia nada. Para mim, calçado era aquele calçado que os miúdos todos usam. Mas, efetivamente, um dia, na Little Humans, conheci a Margarida da Pés Felizes. E percebi o projeto, na altura em que ela não tinha loja, não tinha nada. E comecei ali a perceber mais. E nós já éramos acompanhados pela fisioterapeuta pediátrica também na Little Humans. E quando falámos de calçado, porque o Oli sempre começou a levantar muito cedo, a gatinhar muito cedo, pronto. Quando falámos de calçado, a própria fisioterapeuta é que nos disse, olha, vocês se puderem, optem porque lá está, há 2 anos atrás, o calçado respeitador não tinha a variedade que tem hoje, quer de marcas, quer de preços, era uma coisa mais cara. E nem toda a gente pode dar 70 euros por uns sapatos. Claro. Agora tem sapatos a 20 euros, na altura não era assim tão fácil. E nós, desde o início que... Lá está, quando eu decidi ter um filho, eu pensei, o meu filho vai ter que ter o melhor. Por isso quando me dizem, queres ir ao segundo? E eu digo, mas eu não tenho rede de apoio. E tudo se cria. Não tudo se cria. Isso não é aquilo que eu tenho como expectativa para os meus filhos. Eu quero, se eu tiver um segundo filho, claro, eu sei que obviamente não vai ser igual ao primeiro, porque não temos o tempo 100% igual, mas eu quero que ele tenha acesso ao mesmo nível de coisas, tipo, ok, se queres ir para o inglês, vais para o inglês, se queres. Claro. E acho que o calçado respeitador foi muito nesse sentido, foi, ok, isto é o melhor para ele, então é isto que vamos ter para ele. E a verdade é, ele nunca calçou outra coisa sem ser calçado respeitador. Ainda contra as pessoas. E que não pode ir para o segundo filho. É preciso deixar aqui claro que sapatos já têm a forma do pezinho, portanto, só dá para um. Mas já ouvimos e não julgamos que eu estou a guardar todas. Não guardes. Não sei assim. Então, e como é que, pá, mesmo, nem estou a falar só em termos de família, amigos que veem, se calhar, o teu tipo Sabes de que eu sou educação. amiga chata. Certo, mas tu, por exemplo,
acho ótimo, mas eu sei que há pessoas que, mesmo com ideologias que eu tenho, que não são muito normais, as pessoas meio que... Como é que tu lidas com essas coisas? Eu lido super bem, porque esta coisa de ter uma rede social pública joga a meu favor. Que é quando eu estava grávida, eu dei logo todos os recados que tinha que dar. Tipo, não sei o quê, não há visitas, não há beijos, não há... Tipo, eu dei logo todos os recados. Então as pessoas já sabem que comigo não vale a pena argumentarem muito. E eu sinto um bocado isso também nestas questões. Minha filha usa calçado respeitador, mas às vezes... Não há mas às vezes. Queria oferecer um calçado ao teu filho, pode ser? Não pode ser. E eu acho que muitas vezes nós pais... Eu não falo por mim, porque de todo que sou assim, mas eu sinto muito nas minhas amigas que é... a tia quer dar uns sapatos da Chico e diz que quer escolher que tem que ser da Chico. Eu dizia ok, e o talão de troca? Fixe, olha, da Chico, bonitos, vou lá devolver, não usa. Mas tu dizes diretamente à pessoa. Completamente. Eu sinto que as pessoas têm que nos respeitar. Tu és a mãe dos teus filhos. Se te apetecer que o teu filho vista vermelho todos os dias, é um problema que é teu, não é dos outros. Mas eu não gosto de vermelho. Problema teu. O filho é meu, faz igual, faz outro. Sempre que alguém me diz, se fosse eu fazia assado, ok, faz um filho, vai lá e faz à tua maneira, este é o meu filho, eu faço como eu quero. E sabes que eu sinto que mesmo a minha mãe, ao início, era muito complicado para ela, mas eu mandava-lhe muitos vídeos, eu eduquei a minha mãe para a minha maternidade. E hoje em dia é ela que me manda o vídeo a dizer, olha, que saiu aquele calçado assim, percebes? E eu acho que vai muito de nós também sabermos impor limites, e eu nunca tive problemas com isso. Se é sempre fácil, não é? Não, mas eu tenho zero problemas em pôr limites. E quando eu sinto que a pessoa não me está a respeitar, eu corto. E isso vem um bocadinho ao encontro da minha relação com os meus sogros. Que é, no dia em que eu senti que eles não me estavam a respeitar, eu cortei. Eu, Rita, cortei, não é o meu marido e o meu filho cortaram. Eu cortei, senti que aquelas pessoas não me estavam a respeitar. E a partir desse momento não tenho de gastar a minha energia com essas pessoas. Por isso é que às vezes as pessoas dizem assim... tu és muito literal e as coisas não funcionam assim. Quando eu corto relações com os meus sogros, tu podes cortar relações com uma amiga que não te respeita. Não me digam que não é fácil, é fácil. Mas o sentido de eles não te respeitavam era a tua forma de ser com o teu filho, era... Imagina, eu não proibi ninguém de ver o meu filho, ninguém, das pessoas próximas, obviamente, de irem à minha casa antes do Oli fazer 2 meses. Pedi apenas que até ele ter as vacinas todas, não dessem beijos nas mãos ou na cara. E pronto, os meus sogros não conseguiam respeitar essa parte, tudo certo, eu percebo, a minha própria mãe diz assim, Rita, às vezes é difícil porque é a nossa forma de demonstrar amor, ok, mas é o meu limite. E no momento em que eu senti que esse limite não foi respeitado, eu senti que, ok, eu não quero porque efetivamente gastava muito a minha energia e apesar de eu ser extremamente direta e frontal, tu também tens de ter um filtro com certas pessoas e em certos ambientes, nós não podemos explodir só porque sim. E eu senti que aquilo já não me estava a fazer bem a mim e não era o estar a fazer bem a mim, estava a afetar a harmonia familiar da minha casa. E eu ponderei do género, ok, eu vou continuar a insistir nesta relação e a trazer a não harmonia para a minha casa, ou vou colocar aqui um ponto e limitar as coisas. E foi o que eu fiz. Se foi fácil, não foi. Porque obviamente tu tens os teus pais e tu queres que os teus pais se deem bem com o teu marido, com a tua família. Claro. E obviamente para o meu marido isso não foi um aspecto fácil de lidar, porque afinal a mãe do filho não se quer dar com os pais, não quer estar no mesmo ambiente. E demorámos algum tempo até conseguirmos encontrar ali a paz neste assunto. Até ao dia em que ele percebeu que, efetivamente, o facto de eu decidir não estar com os pais dele era bom, era benéfico, porque ele leva o Oli, eu sou a primeira pessoa a insistir que ele vá à casa dos pais isso é bom. Ao fim de semana. Sim, é porque eu decidi não estar disposta àquela situação. O teu filho não tem a voz na mesma. Eles são os avós do meu filho, claro, ponto. Exatamente. E no dia em que o Pedro percebeu que, ok, se eu for sozinho com o Oliver e a Rita ficar, a harmonia está estabelecida. Hoje em dia isto não é sequer um assunto, e para tu perceberes, o facto de eu não me querer dar com eles não é, eu não estou onde eles estão, nada disso. Simplesmente nós tínhamos muito o hábito, não sei se é comum, que era ir jantar à casa deles, ou, é uma coisa que eu não faço. Ok. Quer jantar? Ok, vai jantar com o Oli. Agora, o carnaval do meu filho, da escola,
Eu disse ao Pedro, disseste aos teus pais para irem ver o desfile? Eu nem disse, não me lembrei. Ok, liga-lhes para eles irem. E os meus sogros estiveram lá, nós falámos, super normal. Tanto que eu tinha uma amiga lá que ela disse, quem vir isto nem faz nem ideia que tu não te dás com eles. Isto é uma questão de maturidade. Claro, exatamente. Só isto. E a partir do momento em que tu estabeleces com a pessoa que tu vives, como é que as coisas funcionam e que vocês se alinham, está tudo certo. Pelo menos para nós está certo. Sim, totalmente. Eu acho que nós às vezes o Oliver já pergunta. Já pergunta. Porquê é que tu não vais? Ele ontem disse-me assim, mãe, podes ligar ao avô? E eu... Nem por isso. Pede ao pai. Nem por isso, exato. Ele agora já começa a perceber e, efetivamente, de certeza que temos que arranjar aqui uma estratégia dele perceber aqui. Mas achas que é um assunto que... Tabu? Não é isso, que... Achas que vai ter volta a dar, por exemplo, que se calhar daqui a uns tempos estás bem com eles ou achas que não vai nunca mais ser a mesma coisa? Eu sou uma pessoa extremamente literal nas coisas. Okay. Eu nunca digo nunca, mas se tu me disseres que é uma coisa que eu quero ou que vá fazer esforço, não. Ok. Se me perguntares assim, mas eles esforçam-se após estes episódios por respeitar, esforçam-se, porque o Pedro também disse assim, ou é sim ou não é. Claro. E eu acho que isto também vai muito dos nossos maridos, porque não somos nós, entre aspas, que temos que educar os pais de ninguém. Claro. Se tu não estás agradada com uma situação, és tu que vais dizer à tua mãe, não sou eu que vou dizer à tua mãe. E o Pedro é uma pessoa muito calma, não gosta de confusão e este tipo de atritos deixam sempre o pé atrás. Mas ele já percebeu que ele tem que falar, nisto ou noutra situação qualquer. E a partir do momento em que ele também expôs aos pais que tipo, isto já é ali o limite, hoje em dia quando eles vão lá comer, a mãe dele liga sempre a perguntar, olha, eu vou fazer isto assim, assim, dá para o Oli, faço outra coisa, percebes? Ou seja, já há aqui um cuidado, por isso não estou a dizer que nunca, mas também não te vou dizer que há uma vontade. Ok. Olha, é assim, eu acho que isto ainda podia dar aqui pano para mangas, mas não vamos ter tempo para mais. Acho que podemos fazer uma parte 2. Vamos fazer uma parte 2. Mas olha, Rita, obrigada por teres vindo. Obrigada pelo convite. Gostei muito de ter aqui. Gosto muito de seguir. Gosto muito de acompanhar a vossa família. Acho mesmo que há mesmo coisas que eu me identifico. E é isso. Vou deixar as redes sociais da Rita para quem quiser seguir. E olha, obrigada. Obrigada.